Prezadas e prezados, eu vou contar para vocês agora uma história muito triste. A história de um dos políticos mais cruéis de todos os tempos, se não o político mais cruel de todos os tempos. Estou falando de Adolf Hitler, né? Vou contar sucintamente a história. Bom, o Hitler, ele não era alemão, como a maioria das pessoas pensa. O Hitler, ele era austríaco, né? E ele sonhava, quando jovem, em ser pintor. Só que as pinturas dele, ele mostrou lá no Conservatório de Viena e elas foram rejeitadas. Então o Hitler não conseguiu ir para a escola dos pintores, né? Lá em Viena. Aliás, dizem que Viena é linda, né? Como eu gostaria de conhecer. Eu conheço 16 países, mas infelizmente a Áustria não é um deles, né? Bom, mas voltando aqui, o Hitler ele foi rejeitado lá no Conservatório de Viena. E ele ficou muito sentido com aquilo, né? E ele foi acumulando uma certa raiva, né? Bom, quando ele vê que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha está alistando pessoas para poderem lutar na guerra, o austríaco Hitler se inscreve, né? E aí ele se torna um soldado de guerra a favor da Alemanha, e ele se mostra um soldado não muito inteligente, mas extremamente esforçado, né? Ou seja, ele era dedicado à causa, ele fazia tarefas complexas não no sentido de difíceis, mas sim de perigosas, né? Então ele era muito dedicado à causa da guerra, né? Quando a guerra termina, né, e a Alemanha perde, ele começa a criticar veementemente a República de Weimar, né, que era o sistema democrático que se estabeleceu depois da guerra lá na Alemanha, né, e escreve um livro chamado Mein Kampf, né, que quer dizer a minha luta, em que ele explica que a luta dele é contra os judeus, né? O que acontece? Os judeus são donos dos meios de produção e dos meios econômicos da Alemanha, né? São muito ricos, né? E têm um poder econômico forte na Alemanha. Ele diz que os judeus exploram o povo alemão. E ao mesmo tempo ele vai desenvolvendo ideias arianas, né? Ou seja, um privilegiamento, né? É uma predileção por quem é branco, né? Quem é branco puro, quem tem olhos claros e quem tem cabelos louros, né? Então é o que é chamada de raça ariana, né? Então ele começa a pregar, a supremacia da raça ariana, né? E a perseguição aos judeus. E com esse discurso ele chega ao Reichstag, né? Que é o parlamento, e ele se torna primeiro-ministro. Em 1933 acontece a conhecida Noite dos Cristais, né, que é uma perseguição bárbara a judeus por toda a Alemanha, em que judeus são assassinados, judeus são violentados, né? E com o tempo, ele com o discurso da raça ariana, e é curioso isso, porque a maioria dos alemães da época não eram arianos, né? Ou seja, os que tinham olhos claros, né, cabelos louros e pele branca eram minoria, né? Alemães tinha muita gente não morena, a pele era branca mesmo, né? Mas com olhos mais escuros, né? Cabelo que não fosse louro, né? Ele também previa que os arianos eles eram fortes, eles eram atléticos, elas eram atléticas, né? E não era fato, né? Muita gente na população tinha um corpo franzino e tudo isso, né? Mas ele acaba influenciando esse pessoal e acaba se tornando um ditador, o Führer, né? E a partir de 1939, né, existe um pacto de não agressão entre ele e a Rússia do Stalin, né? Outro ditador, me desculpem a palavra, escroto, né? O Pacto de Varsóvia, né? Mas ele sai invadindo países ali pelo lado, né? Ele invade, por exemplo, a própria Áustria, né?
e os austríacos saudam ele pela invasão. Olha só como são as coisas, né? A Polônia e outros países, né? E sai matando o judeu, perseguindo o judeu, criando campo de concentração. Ele não é o estopim da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial, na verdade, tem um episódio lá de Pearl Harbor, né? Que é o bombardeio dos japoneses lá na base de Pearl Harbor americana no Havaí, né? Que é um grande estopim, né? Bom, mas a guerra começa e aí ele tá lá no eixo, né? Se alinhando à Itália e ao Japão contra os aliados, né? Que são Estados Unidos, França, Inglaterra, principalmente esses, né? E eclode a Guerra Mundial. Ele rompe o Pacto de Varsóvia e invade a União Soviética, né? A Rússia hoje, né? E enfim, promove uma quizumba pelo mundo inteiro, né? Só que o que ele não contava é que ele, tal qual Napoleão, ao invadir a União Soviética, ele iria ser derrotado pelo frio da região, né? Ou seja, ele não consegue chegar ao ponto que desejava antes do frio começar, e quando o frio começa, aí o Exército Vermelho reage, passa por cima dele e ele e se faz ao contrário, né? Os soviéticos vão até Berlim e em Berlim eles tomam conta, né? Dividem o espaço com os americanos que vieram por outra frente, né? E que também fizeram uma operação sensacional, que foi o desembarque na Normandia, o chamado Dia D, né? E ali eles retomam a França, que estava dominada pelos alemães, né? Então Adolf Hitler depois acaba se matando quando vê que seu projeto do chamado Terceiro Reich, né? O Terceiro Reich seria uma república só com gente loura de olho azul e pele branca, né? O Terceiro Reich fracassa, né? E dizem, e eu acredito que é verdade, que Joseph Mengele, né? Que era um dos principais colaboradores dele, que criava a eugenia, né? Ou seja, a raça do futuro, ele foge aqui para a Argentina e depois para o Brasil, né? Bom, então essa é uma breve história do Adolf Hitler. Óbvio que eu não estou contando tudo, né? Se você quiser saber mais, você procura aí, pesquisa, né? Óbvio que eu estou querendo te dar um gosto da coisa, uma pequena introdução da coisa para você poder se interessar, né? E é isso, né? Ainda bem que ele não ganhou a Segunda Guerra Mundial, porque senão o mundo estaria em maus lençóis, piores ainda do que já está. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu vou pedir alguns favores para você. Se você puder, você se inscreve no canal. É fácil se inscrever. Tem o botão inscreva-se aí, é só você ir com o dedo e apertar no botão, está escrito. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Se você puder dar o like agora para não esquecer depois, eu agradeço, né? Eu peço que você compartilhe esse vídeo é de interesse geral, né? Eu peço que você ative o sininho para receber notificações de novos vídeos daqui quando forem lançados, né? Eu peço que você vá no meu canal, já está no canal, né? Mas vá nos meus vídeos, são mais de 1000 vídeos, né? O assunto predominante é política, como esse vídeo aqui, mas tem outros assuntos também. Então você veja o que te interessa e podendo você assista um ou alguns dos vídeos, né? E peço também, humildemente, sem forçar barra nenhuma e de forma educada, que se você puder contribuir com esse canal, nós estamos passando por dificuldades, né? O faça no valor que você puder ou quiser, né? Eu vou deixar aí no meu primeiro comentário o meu Pix, e se você quiser, faça o Pix, né? Se não quiser, ou não puder, ou achar que eu não mereço, tá tudo bem, gente, não tem problema nenhum. Sei que eu tô pedindo muita coisa, mas se você puder fazer uma dessas coisas já me ajuda muito, né? E de resto eu agradeço aí pela assistência. O meu muito obrigado por ter me aturado aí praticamente 10 minutos falando. Tá? Até a próxima.